acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Correio da Manhã na TV. Hoje o dia amanheceu nublado a parcialmente nublado, mas hoje ainda podemos ter pancadas de chuva a qualquer hora. Vamos agora às notícias desta quinta-feira, dia 13 de janeiro. Início do ano, as tradicionais contas a pagar. IPTU, IPVA, material escolar, saiba como planejar seus gastos e evitar dor de cabeça. Quebra de safra do Brasil vai prolongar repasse de custos para carnes. Novas habilidades exigidas no mercado de trabalho é tema de livro mais procurado no Brasil. Medalhista olímpico morre aos 29 anos em acidente de carro. Na cidade do Rio, 38% dos internados por Covid-19 não tomaram vacina. Petrobras autoriza aumento no preço da gasolina e em Petrópolis o litro do combustível pode chegar a R$ 8,00. E mais, oficinas de graça de diferentes instrumentos na Escola de Música Santa Cecília em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos começar então o jornal de hoje, aí com os destaques do jornal Correio da Manhã. Você vê aí na sua tela, aí a nossa manchete de hoje: sem avisar ao Planalto, governo português extermina 500 empregos no Rio de Janeiro. Outro destaque da primeira página: o evento climático do Laninha no Brasil. Esfriamento das águas do Pacífico provoca mais chuva no centro-norte e estiagem no sul. Outro destaque da primeira página: Rio volta a sediar partidas da Davis depois de 20 anos. Executiva liberada para os ministros. E mais, inflação no Brasil é uma das mais altas do mundo. Esses aí são os destaques da primeira página do jornal Correio da Manhã. Vamos agora à página 2, a nossa página de opinião com o editorial: governo português extermina 500 empregos no Rio. O destino é irônico. No mesmo dia em que começa a haver diálogo na questão do Galeão, surge no mesmo espaço um fato extremamente grave e que merece entrar na agenda emergencial do Rio, das entidades empresariais e especialmente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, comandada pelo secretário Vinícius Fará. Trata-se da decisão unilateral do governo português de exterminar 500 empregos altamente especializados no Rio e no Brasil. Neste dia 12 de janeiro, a TAP Air Portugal resolveu oficializar o encerramento da TAP Engenharia e Manutenção do Galeão. Trata-se de um dos maiores centros de manutenções de aeronave do mundo, a antiga VEM, Varig Engenharia e Manutenção, instalada na área industrial do Galeão. É o maior hangar do hemisfério sul, o maior parque de ferramentas e manutenção altamente especializada e com uma mão de obra que foi formada por décadas de investimentos. A decisão é governamental. A TAP foi novamente estatizada e ela está 100% nas mãos do governo português. A decisão de exterminar 500 empregos no Rio não foi precedida por nenhum ato diplomático ou tentativa de salvar o negócio, utilizando o BNDES ou o próprio Estado para procurar outro proprietário para a empresa. Se fosse o contrário, uma estatal brasileira exterminando 500 empregos em Portugal de uma só vez, haveria uma revolta contra o Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, devem convocar imediatamente o embaixador português para explicações. A forma que está sendo feita não permitirá que a empresa seja salva ou que o negócio possa ser vendido para outro grupo. Vale lembrar que o terreno da empresa pertence à União e que durante anos o gigantesco espaço foi utilizado de forma gratuita. São 500 empregos que equivalem a 2 montadoras de carros. Mais uma missão para a Firjan, Fecomércio, a CRJ e também para o governador Cláudio Castro. Tá aí o editorial da página 2, a página de opinião. Temos nessa página um outro editorial, o Rio, quando se une, é respeitado e se impõe. Para você ver esse e outros detalhes, né, do jornal, acompanhar o jornal na íntegra, vamos colocar o endereço na tela, é o www.jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos agora à coluna do Magna Vita, página 3. Vamos começar com a notinha logo ali em cima da coluna Carnaval. Formando um consenso no governo sobre a necessidade de uma decisão emergencial em relação aos desfiles de carnaval, como vale a decisão mais dura, a tendência é cancelar a festa pelo clima de colapso na saúde. Então tá aí essa primeira nota aí da coluna do Magna Vita falando do carnaval. Continuamos ainda na coluna do Magna Vita, vamos agora para a nota Os 12 Discípulos. A primeira reunião de trabalho com os 12 prefeitos que farão pelotão de frente da reeleição de Cláudio Castro começou na terça, dia 11, às 18 horas e só terminou à meia-noite. O tempo passou voando. Os 12 prefeitos equivalem a 37% do eleitorado fluminense. As reuniões serão mensais e foram delineadas estratégias de ação, elaboração de agenda e o relacionamento com os vereadores. Está aí na sua tela essa notinha, os 12 discípulos. E vamos colocar na tela agora aquela foto anterior. Isso, tá aí o time de ouro de Castro, né? Os prefeitos de Itaboraí, Marcelo Delaroli, Duque de Caxias, Washington Reis, Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, Belfor Roxo, Vaguinho, São João do Meriti, Dr. João, Mesquita, Jorge Miranda, Magé, Renato Cozzolino, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, Teresópolis, Vinícius Clausen, Miguel Pereira, André Português e São Gonçalo, Capitão Nelson, que foi representado pelo filho e também pelo secretário Douglas. Tá aí, então, o time de ouro de Castro, mais um destaque da coluna do Magna Vita. Continuamos agora, Paz com Z. Os 12 prefeitos saíram animados da reunião do Laranjeiras e estarão em mobilização permanente. Foi criado um grupo de WhatsApp entre eles, o governador e alguns secretários. O nome do grupo reflete o clima de entusiasmo e o espírito dos alcaides. Ele foi batizado de Rio de Paz e União, entre aspas, né? Como você está vendo aí na sua tela. O administrador, quando citou, foi instruído: não erre, é Paz com Z. E todos riram. Tá aí mais uma notinha do Magna Vita. Continuamos. Tarcísio e o Twitter. Temos aí essa foto exatamente que está na sua tela. O ministro Tarcísio Freitas estava aberto e bem informal na conversa com o governador Cláudio Castro e o senador Portinho só demonstrou irritação com um tweet que falou em favorecimento, teor parecido a uma postagem do prefeito Paes. E agora, diálogo aberto. O governador Cláudio Castro e o presidente da LERJ, André Siciliano, voltaram a se falar ontem no final da manhã para alívio geral da classe política. Durante uma reunião de secretários, o governador foi incentivado a ligar para Siciliano, que atendeu no terceiro toque. A primeira frase foi amistosa e o clima seguiu fraterno. No final, acertaram a primeira nota conjunta do dia. Continuando. Falta um milagre de Santo Amaro.
O próximo sábado, 15 de janeiro, é comemorado o dia de Santo Amaro, padroeiro de Campos do Goytacazes. O governador Cláudio Castro vai prestigiar a festa da cidade em visita oficial, sendo recebido pelo prefeito Vladimir Garotinho. O poderoso Santo Amaro, que foi filho espiritual de São Bento, foi exemplo de virtude, obediência e abertura das ações no Espírito Santo. Só não conseguiu ainda o milagre da pacificação entre a Segov e o Alcaide. Agora vamos para o pinga-fogo da coluna do Magna Vita, né? É uma notinha do secretário estadual das cidades, né, Bernardo Rossi, o subsecretário. O subsecretário estadual de cidades, Bernardo Rossi, programa a visita do governador Cláudio Castro a Petrópolis para observar obras e se encontrar com empresários. Vai promover uma reunião com 100 líderes empresariais locais com Castro. Aliás, o governador adorou Itaipava como destino nos finais de semana. Então tá aí, essa foi a coluna do Magna Vita, e para ver a coluna completa é só acessar o nosso jornal, né? jornalcorreiodamanhã.com.br, para saber todos os detalhes da coluna do Magna Vita e também de todo o jornal. Prosseguimos agora para a página 4, a página de política. Viagem com conforto. Bolsonaro autoriza voo em classe executiva para ministros. Então, citando a necessidade de atenuar os efeitos de um déficit de ergonomia, o governo Jair Bolsonaro editou um decreto que permite que ministros de Estado e cargos de confiança de alto nível da administração federal possam viajar em classe executiva durante missões oficiais ao exterior. Tá aí. Viagem com conforto. Ainda nessa página, logo ali embaixo, recondução do criminoso, entre aspas. Jair Bolsonaro fala sobre a eleição do ex-presidente Lula. Bolsonaro disse nesta quarta-feira, dia 12, ontem, que a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva significaria, abre aspas, reconduzir criminoso à cena do crime, fecha aspas, e que projeto de poder dos adversários seria, entre aspas, roubar a liberdade. Então tá aí, essa foi a página de política, e vamos agora para, ainda nesta página, a parte nacional. Chuvas, prejuízos e transtornos. Nível de rios já supera cotas de inundação em trechos de pelo menos 3 estados. As chuvas, que há semanas atingem várias regiões do Brasil, continuam elevando o nível da água em alguns dos principais rios do país e de seus afluentes, causando prejuízos e transtornos em municípios de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então tá aí, as chuvas causando mais prejuízos e transtornos, essas chuvas que não dão trégua. Em contrapartida, o Sul sofre com estiagem. 200 municípios gaúchos decretaram situação de emergência, olha só. O município gaúcho de Santo Ângelo, na região das Missões, foi a primeira parada da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ontem, em visita a regiões atingidas pela estiagem no país. Ela ainda deve passar pelas regiões de Chapecó, Cascavel e Ponta Porã, até na quinta-feira, ou seja, até o dia de hoje. Tá aí. Nosso Brasil aí sofrendo com enchentes e do outro lado, estiagem. Vamos agora para a página do Rio. Não, perdão, antes temos economia. Vamos colocar a página de economia. Canabrava emite nota de esclarecimento sobre sua relação com Paranapanema. O Correio da Manhã recebeu o seguinte pedido de esclarecimento do grupo Canabrava, como é de praxe, e seguindo a nossa política editorial, o jornal publicou na íntegra a nota de esclarecimento, né? Então ele fala que foi veiculado no jornal Correio da Manhã no dia 7 de janeiro, a matéria com a manchete "Nova fraude pode levar à interdição da empresa do grupo Canabrava". E aí ele fala que o grupo Canabrava é um grupo econômico constituído por várias empresas e a distribuidora Paranapanema, uma empresa original do estado do Paraná,
que tem filial no município de Duque de Caxias. E aí ele vem relatando todos os detalhes dessa matéria, você pode ver lá na íntegra no nosso jornal. Seguindo ainda na página de economia, inflação é uma das maiores do mundo. O país ficou em quarto lugar entre os 44 analisados pelo OCDE. O Brasil fechou 2021 com a quarta maior inflação entre 44 economias destacadas pelo OCDE e deve terminar 2022 entre as 9 maiores taxas ao consumidor, segundo projeções e dados coletados pela instituição que reúne as economias mais relevantes do planeta. Então tá aí, inflação é uma das maiores do mundo no nosso país. E agora sim, vamos para a página do Rio de Janeiro, página 6 do jornal Correio da Manhã, no fronte contra a Covid-19. Estado e Prefeitura ampliam o atendimento à população para combater o vírus. A população fluminense está colhendo os frutos do Réveillon contagiante pelo Estado. Desde o início do ano, as ações do governo do Estado e da Prefeitura do Rio estão concentradas na área da saúde, especialmente no aumento dos locais de atendimento e também de testagem contra a Covid-19 e a influenza. Ontem, dia 12, a Secretaria de Estado de Saúde ampliou a oferta de testes dos 9 centros abertos pelo governo, com 3.000 exames por dia em cada posto. Para marcar, os interessados devem acessar um link que é agendamento-teste-covid.saude.rj.gov.br, cadastro-exame, inserir os dados como nome, CPF e data de nascimento. Já a Prefeitura do Rio inaugurou mais 2 centros, sendo um na Ilha do Governador e outro em Santa Cruz. A unidade da ilha vai funcionar na Faculdade Cenecista, Capitão Lemos Cunha, no Jardim Guanabara. E a de Santa Cruz, no Palacete Princesa Isabel, na Rua das Palmeiras. Os centros vão funcionar de segunda a domingo, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E mais uma notícia aí, Rio recebe Copa Davis depois de 20 anos. Partidas serão em março no Parque Olímpico da Barra. Graças ao apoio do governo do estado, via Lei de Incentivo ao Esporte, o Rio de Janeiro, depois de 20 anos, volta a ser sede de um duelo brasileiro na Copa Davis. Então tá aí, a última partida havia sido em 2002, em Vitória Canarinho contra o Canadá, com a equipe que tinha Guga. Então tá aí o Rio recebendo novamente a Copa Davis depois de 20 anos. Ok, então esses você pode receber então a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. E essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Petrobras autoriza aumento no preço da gasolina e em Petrópolis o litro do combustível pode chegar a R$ 8,00. As contas do início do ano podem se tornar uma dor de cabeça. Saiba como planejar seus gastos e pagar da melhor forma. E depois do intervalo, morre aos 29 anos medalhista olímpico em acidente de carro. O Correio da Manhã na TV volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios.
Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. Os pagamentos tradicionais do início do ano podem se tornar um problema se não forem planejados. Entenda as melhores estratégias para não contrair dívidas nesse começo de mês. O ano começa, as festas terminam e as contas desses meses podem deixar algumas pessoas no vermelho. A melhor forma para ter uma vida financeira menos turbulenta é se planejar para evitar aquela bola de neve dos juros e contas atrasadas. IPVA, IPTU, compra do material escolar. Esses são alguns dos gastos tradicionais do início de ano. Planejar as suas despesas pode ser importante para iniciar o mês sem dor de cabeça. Tudo vai depender do bolso de cada um, né? Mas saúde, alimentação e educação, no meu entendimento, são prioridades, né? O pagamento da cota única ou a primeira parcela do IPVA de grande parte dos veículos já acontece neste mês de janeiro. Outro imposto que bate à porta dos brasileiros é o IPTU, que pode ser pago de forma integral com desconto até o dia 20 deste mês em Petrópolis. O IPVA, a taxa do IPVA parece que não está tão alta assim para você parcelar. Você pode, não é o ideal, mas você pode até atrasar um pouquinho. O IPTU também, longe de ser o ideal, mas você também consegue postergar ele um pouquinho. O desconto do IPTU, para quem puder pagar à vista, é um desconto melhor do que o desconto do IPVA. Tá? O desconto do IPTU, pelos os boletos que eu já vi, e ele realmente, para pagamento à vista, se a pessoa tiver a condição, ele está dando um desconto bem razoável, sim, seria melhor pagar à vista. Algumas pessoas seguem essa estratégia de planejar os pagamentos durante o ano anterior ou utilizam o 13º para colocar as contas em dia. Eu faço tudo o que eu posso à vista. Eu aprendi essa tática que tudo que você puder fazer, você faça à vista. Eu faço a maior parte à vista e aquilo que eu não posso fazer à vista, eu tento parcelar em poucas parcelas também e acabo usando o 13º também, sempre. Pegar uma base de mais ou menos quanto é os custos, baseado no ano anterior e separando mês a mês. Aí não entra férias, não entra 13º, não entra nada, é planejamento. Para quem não conseguiu fazer as reservas econômicas durante o ano e está no vermelho, negociar pode ser a melhor estratégia. Na verdade, mais do que nunca, a gente está na época da negociação, né, de você conversar com as empresas que você tem que pagar. Algumas são negociações mais complicadas, como você fala, por exemplo, IPTU e IPVA, ficam mais complicadas. Agora, negociações assim, com escola do filho, faculdade do filho, outras obrigações que você teria nesse início de ano, a ordem do dia é negociar, né? Eu vejo algumas escolas e faculdades, por exemplo, pela primeira vez aceitando fazer matrícula no cartão de crédito. Mesmo que não divida, eles estão fazendo sem dividir o cartão de crédito à vista, mas sem cobrar juros, sem cobrar acréscimo. Você já ganha, no mínimo, 30, 40 dias, dependendo da data do seu cartão, né? Ainda falando de economia, as safras recordes de soja e milho que se desenhavam para o verão de 2021-2022 eram a chance de um alívio nos custos da indústria de carnes no Brasil. Mas a seca na região sul
frustrou as expectativas de colheita e deve prolongar os repasses dos preços mais altos ao consumidor. O salto de mais de 10% neste início de ano na cotação do milho, principal matéria-prima da ração, afastou do mercado aqueles compradores que tinham estoques. No início desse ano e até a entrada da segunda safra, não se espera alívio nos custos, que vêm elevados desde a temporada passada, após perdas na produção por seca e geadas, e com impacto importante nos índices inflacionários. A associação que reúne empresas como a JBS, BRF e Aurora ressaltou que a alternativa vai ser buscar o milho no Centro-Oeste ou com a importação do grão da Argentina ou do Paraguai. Na última terça-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento fez uma forte redução em sua projeção para a produção nacional de milho, agora estimada em quase 113 milhões de toneladas, muito diferente da previsão anterior, que era acima de 117 milhões de toneladas. Agora vamos trocar de assunto. Entre os pacientes atualmente internados por Covid-19 na rede do Sistema Único da capital fluminense, cerca de 90% não tem o esquema vacinal completo, incluindo a dose de reforço. E aproximadamente 38% não tomaram nenhuma dose da vacina, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Em 5 dias, aumentou em cerca de 4 vezes o número de internações na rede pública municipal do Rio de Janeiro pela Covid-19 devido à variante Ômicron. Na terça-feira, havia 180 internados pela doença, sendo 110 em leitos de enfermaria e 70 em unidades de terapia intensiva. No último dia 7, eram 47 internados, dos quais 23 em enfermaria e 24 em UTI, de acordo com o painel Covid-19 da Prefeitura Carioca. No dia 9, havia um total de 61 internados por Covid-19 na rede municipal de saúde, sendo 31 em enfermaria e 30 em UTI. Na última segunda-feira, o número de internações mais que dobrou, subindo para 134, dos quais 84 em enfermaria e 50 na UTI. A Secretaria Municipal informou que, em função do aumento do número de casos e internações na cidade, deve abrir diariamente cerca de 30 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte, unidade de referência para a doença. É importante estar capacitado para conquistar aquela vaga de emprego tão desejada. O livro Soft Skills, Habilidades para o Futuro para um Profissional do Agora, traz ferramentas para desenvolver ideias inovadoras e assim garantir a entrada no mercado de trabalho. O livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, foi lançado em 2021 pela editora Literatura e Book e já é considerado best-seller, estando em 4º lugar entre os mais vendidos na categoria de busca de emprego em um site de vendas. Este é o 2º volume da obra escrita por Lucedile Antunes. Só no Brasil já foram mais de 5.000 exemplares vendidos. Ana Clara, coautora do livro, coloca o raciocínio e a ideação como as 2 principais ferramentas para desenvolver ideias inovadoras e garantir a entrada no mercado de trabalho. Vamos entender que estamos falando do mundo do trabalho nesse momento pós-pandêmico, onde nós precisamos utilizar as nossas competências para atingir sucesso profissional. E o raciocínio é uma capacidade cognitiva que nós temos de encontrar caminhos variados para a resolução de problemas. E as ideias? As ideias fazem parte do mundo da intuição. As soft skills são as habilidades e traços que as pessoas possuem desde a infância e contribuem para o desenvolvimento profissional. Na hora de um processo de recrutamento, é essencial analisar essas habilidades para entender o perfil do candidato. Deon Lendor morreu na última terça-feira, aos 29 anos, depois de sofrer um acidente de carro na volta para casa. O velocista de Trindade e Tobago retornava de um treinamento na cidade do Texas, no estado norte-americano do Texas. O velocista teve como principal resultado na carreira a medalha de bronze no revezamento 4x100 nos Jogos de Londres de 2012. Além de garantir a prata no Mundial de 2015 na China e ouro no Japão no Mundial de 2019 na mesma prova.
O Comitê Olímpico de Trinidad e Tobago disse em nota que o esporte olímpico do país está em luto, pois o atleta era uma inspiração e se solidarizam com a família e amigos. E você vai ver depois do intervalo. Pela segunda vez, a licitação para a reforma do Monumento da Águia na Praça Visconde de Mauá, no Centro Histórico de Petrópolis, não teve interessados. Nova Friburgo publica mais um edital de convocação de médicos para o Hospital Municipal Raul Sertã. E mais, Sicomércio Petrópolis distribui quase 3 toneladas de alimentos arrecadadas durante o Natal Imperial 2021. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta. O Natal Imperial de Petrópolis movimentou a economia do município e levou à cidade mais de 300 mil visitantes. A programação cultural terminou no último domingo. Agora, a iluminação e a decoração começam a ser retiradas. Equipes já estão desinstalando os itens que fizeram parte do mês de programações. O Natal Imperial terminou no dia 9 de janeiro e a iluminação e decoração já começaram a ser retiradas. A programação, que durou 39 dias, atraiu cerca de 300 mil visitantes para Petrópolis. As luzes iluminaram as árvores das ruas do Centro Histórico e também na Praça da Liberdade, além de alguns pontos turísticos. Na Rua 16 de Março, o túnel de luz foi a grande atração. Em todos os dias de programação, o acendimento das luzes acontecia às 6 horas da tarde. E a Petrobras autorizou o aumento no preço da gasolina. Em Petrópolis, o litro do combustível pode chegar a R$ 8,00. Os motoristas devem preparar o bolso. A Petrobras autorizou o aumento no litro da gasolina e também do diesel a partir desta quarta-feira. O reajuste é cerca de 11 centavos na gasolina e de 24 centavos no diesel. No primeiro mês do ano, os consumidores já terão que lidar com esse novo aumento no combustível, que já acumula 44% desde 2021. Em Petrópolis, o valor da gasolina pode chegar até R$ 8,00, enquanto o diesel em R$ 5,70. Tem gente que usa o carro para trabalhar, a gente que depende disso para trabalhar, a gente vem abastecer, você abastece, todo o seu lucro, R$100 que você faça, você bota 60 de combustível. Você faz R$40 com o que hoje em dia? Dados da última pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realizada na primeira semana de janeiro, mostra que o valor da gasolina em Petrópolis é o segundo maior do estado,
perdendo apenas para Angra dos Reis. De acordo com o levantamento, o litro da gasolina na cidade tem um valor médio de R$ 7,56. No entanto, o combustível é encontrado em alguns postos ainda mais caro, R$ 7,79. É um absurdo, né? A gente pagar aí quase R$10 o litro do combustível, né? A gente não sabe onde vai chegar. Mas vamos ver o que acontece durante esses meses aí. E pela segunda vez, a licitação para a contratação da empresa que vai ficar responsável pela reforma do monumento na Praça da Águia, a Praça Visconde de Mauá, que fica no Centro Histórico de Petrópolis, não teve interessados. O pregão aconteceu no dia 17 de dezembro e ainda não há data para a realização de uma nova licitação. O investimento da Prefeitura com a reforma é de cerca de R$ 96 mil. A primeira licitação foi realizada no dia 6 de dezembro e também foi considerada deserta, uma vez que não houve interessados em participar do pregão. O monumento faz parte do conjunto arquitetônico do Palácio Amarelo, onde funciona a Câmara Municipal de Petrópolis e é tombado pelo IFAM e INEPAC. Há um ano, o município anunciou a reforma da Águia, quando parte da estrutura caiu, deixando as ferragens aparentes. A previsão, de acordo com o edital, é de que a reforma, assim que anunciada, dure cerca de 4 meses. Quem é da minha época, que acostumou a vê-lo assim, conservado, tudo funcionando, realmente dá tristeza. Eu acho que tá triste, né? Tá bem deprimente, tá bem feio. Podiam reformar, agilizar essa reforma, porque eu gostava dele bonitinho, com água. Sim, concordo com ela, a mesma coisa. Tá precisando reformar, tá feio isso já. Eu fiquei 10 anos fora e quando eu voltei eu levei um susto. Para mim isso aí era a prefeitura e era bem mais conservado. Eu acho uma situação muito ruim, né? Poxa, muito sacanagem, né? Podia arrumar isso aí e colocar direitinho do jeito que estava, né? Atualmente o monumento está cercado e o chafariz não está mais funcionando. Ainda não foi marcada uma nova data para a licitação. E a Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial do município, na última segunda-feira, mais um edital de convocação de médicos para atuarem no Hospital Municipal Raul Sertã, com o objetivo de cobrir todos os plantões. Foram chamados 4 socorristas, 2 ortopedistas, 1 anestesiologista e 3 fisioterapeutas que estavam com o cadastro em reserva dos últimos processos seletivos. A convocação é para os dias de semana e também finais de semana. Todos eles devem cumprir 24 horas de trabalho. Os profissionais devem apresentar a documentação exigida no edital, no setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar, no centro da cidade, de 10 horas da manhã às 4 da tarde. E nessa madrugada choveu forte em Petrópolis. A Defesa Civil do município continua em estágio de atenção, também devido à chuva que não tem dado trégua aí durante os últimos dias. Na última quinta-feira até ontem foram registradas mais de 330 ocorrências e pelo menos 200 pessoas estão desalojadas. Desde o dia 6 de janeiro, a cidade de Petrópolis está em estágio operacional de atenção devido às chuvas. A Defesa Civil já registrou 330 chamados neste período. 210 pessoas estão desalojadas e 64 casas foram interditadas. E até o fechamento dessa edição foram 206 casos. Entre a madrugada de terça para quarta-feira foram registradas 15 ocorrências. As fortes chuvas em Petrópolis têm trazido diversos problemas em diferentes áreas, como, por exemplo, aqui na região do Floresta, onde uma construção irregular, juntamente com a ação da natureza, resultou na queda de um poste. Com isso, 2 carros foram atingidos e a passagem principal está interditada. Para os moradores terem acesso às suas casas, eles precisam passar por dentro da casa de uma das vizinhas. Paulo foi um dos moradores da região do bairro Esperança, orientados pela Defesa Civil a deixar o imóvel e procurar abrigo na casa de parentes, devido ao risco de novos deslizamentos na região. A previsão ainda é de chuva forte a moderada para os próximos dias na cidade. Dependendo agora da liberação deles, para a gente pegar os documentos, para a gente saber que a gente pode tomar posição do veículo, dos prejuízos. Os deslizamentos aconteceram na noite de terça-feira. E os moradores contaram que as casas tremeram no momento em que a terra desceu da encosta, derrubando o poste, que atingiu 2 carros e interditou parte da rua. Eu vim correndo, eu cheguei aqui depois, quando eu cheguei a barreira já estava ali. Eu avisei meu patrão sim que não ia trabalhar hoje para ver se eu conseguiria resolver alguma coisa, mas até agora eu não resolvi nada também, porque eles vieram aqui, fizeram análise
e não deixou nada claro se vão quitar o carro, se vão correr atrás do prejuízo para a gente, porque a culpa também não é nossa, entende? É igual eu disse, eu espero que eles façam o trabalho deles certo, correto, e é isso, saímos prejudicados, infelizmente, o morador, não só a gente como o morador, todos os moradores do Floresta. A chuva também causou transtorno no distrito da Posse. Na tarde de terça-feira, parte da estrada do Juruá, na localidade de Nossa Senhora de Fátima, cedeu e atingiu uma casa. Imagens que circulam nas redes sociais capturaram o momento exato do deslizamento e o desespero de uma das moradoras. Nas imagens, a mulher grita e lamenta pelo imóvel atingido. Esse vídeo é realmente assim, impressionante. Muitos prejuízos, né? E a Defesa Civil também de Petrópolis tem adotado medidas para evitar tragédias em dias de chuva forte na cidade. Assim como o acionamento de sirenes, as câmeras do CIMOP também ajudam a alertar a população quando há previsão de temporais. Após o temporal do Vale do Cuiabá, que completou 11 anos na última terça-feira, projetos e ações para evitar novas tragédias e salvar vidas foram implementadas na cidade. Desde o dia 6 de janeiro, o município voltou a enfrentar problemas devido às fortes chuvas, mostrando a importância das ações de prevenção. A Defesa Civil ela trabalha de forma integrada, de forma contínua, realizando ações de preparação, prevenção, mitigação e automaticamente trabalha também na resposta e auxilia na reconstrução. Então, é todo um trabalho que é feito ao longo de todo o ano, e aí isso inclui treinamento das comunidades, a capacitação dos NUDECs, a criação dos pontos de acolhimento, a implementação do sistema de alerta e alarme, seja ele por sirenes ou então o alternativo por apitos. Então é feito todo um trabalho ao longo de todo o ano, preparando as comunidades para que elas recebam o impacto da chuva e que a gente consiga, da melhor maneira possível, evitar mortes. Não é possível evitar a chuva, não é possível evitar esses grandes transtornos em função do grande volume de chuvas, mas a gente consegue preservar a vida que é o nosso bem maior. Nesta terça-feira, as 18 sirenes foram acionadas nas comunidades para alertar sobre a chegada de fortes chuvas no município. SMS também foram enviados como alerta. Os instrumentos auxiliam na orientação da população. Uma das ferramentas mais importantes hoje é o CIMOP. A gente dispõe ali do sistema de detecção de raios. Está presente também ali o sistema de sirenes, onde a nossa equipe técnica, através da meteorologista e do nosso chefe da parte de monitoramento, acompanha todas as ocorrências e a gente consegue avisar antecipadamente da ocorrência de chuvas moderadas a fortes através dos avisos, que são amplamente divulgados nas mídias sociais e também na imprensa, para que a população fique atenta à chegada de chuva forte e aí consiga assim tomar as medidas preventivas e assim dessa forma evitar mortes. Então é um trabalho que é dioturno, que envolve toda a equipe pensando no bem maior, que é a preservação da vida humana. E ainda falando sobre chuva, por exemplo, em Teresópolis, na terça-feira foram registradas 18 ocorrências, sendo 5 quedas de árvores, 7 deslizamentos, 3 vistorias técnicas e 3 muros com risco de queda. Apesar dos transtornos, não houve vítimas. 2 famílias ainda estão desalojadas. A Defesa Civil de lá de Teresópolis permanece acompanhando também o trabalho de liberação das pistas na altura do quilômetro 84 na estrada Rio-Bahia, no Vale da Revolta, que ficaram bloqueadas por conta de um deslizamento de um talude com vegetação ocorrido na noite de segunda-feira. O município segue em estágio de atenção. E vamos agora para outra notícia. Não, ainda continuamos falando sobre chuvas, A Defesa Civil de Três Rios e a Secretaria de Assistência Social realizaram uma ação conjunta na terça-feira para atenuar os prejuízos provocados pela queda de barreiras e muros de casas nos bairros da cidade. Os episódios de chuva forte em Três Rios deixaram o solo encharcado em algumas regiões. De acordo com a Defesa Civil, até a tarde desta quarta-feira tinham sido registrados 9 atendimentos. Destes, 2 casas foram interditadas e 3 famílias estão desalojadas. O município disponibilizou o Centro-Dia, localizado em frente ao SESI, e a Escola Walter Franklin, localizada na Avenida Prefeito Alberto Lavinas, para abrigar a população desalojada. O abrigo provisório conta com camas, materiais de higiene pessoal, café da manhã e tarde, almoço, jantar,
e roupas para as famílias desabrigadas. E vamos agora à previsão do tempo para hoje. Então, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e da noite para todas as cidades da nossa área de cobertura. Temperaturas entre 34 graus. E na terça-feira, representantes do Poder Executivo de Nova Friburgo estiveram no prédio recém-reformado no Parque das Flores, onde vai ser instalada uma nova creche da rede de educação do município. A nova unidade vai atender mais de 60 crianças e as aulas vão ser iniciadas junto ao princípio do ano letivo de 2022. O espaço estava sendo reformado para receber o Conselho Tutelar 2. Porém, após ouvir a comunidade e os conselheiros, o Executivo decidiu atender o pedido dos moradores do Parque das Flores, em Nova Friburgo, que desejam uma creche no local. O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis distribuiu quase 3 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas da cidade nesta quarta-feira. A ação faz parte do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional Mesa Brasil Sesc RJ. As doações foram arrecadadas durante o Natal Imperial 2021. Com quase 3 toneladas de alimentos arrecadados, foi possível ajudar o trabalho de 18 instituições de Petrópolis que fazem um trabalho voltado ao público em vulnerabilidade socioeconômica. O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas como creches, abrigos, asilos, entre outros. O programa atua ainda em situações de calamidade como desastres naturais. E desde o dia 11 de janeiro acontece na Igreja São Sebastião, no Carangola, em Petrópolis, a novena em devoção ao santo. Com o dinheiro arrecadado, a igreja pretende realizar reformas na parte interna do templo. A Igreja de São Sebastião, na Cidade Nova, região do Carangola, em Petrópolis, vai realizar até o dia 20 a novena de São Sebastião. O evento conta com missas, barraquinhas de comida e atividades. Além das celebrações religiosas, que o conteúdo, para nós é o mais importante, a gente tem, depois das missas, barraquinhas, festa, todo tipo de sobremesa, o famoso pastel de São Sebastião, por exemplo, que é muito famoso aqui. Artigos religiosos, muitos artigos religiosos, imagens, medalhas, terços. Sábado, dia 15, a gente tem um show de MPB também. E a grande festividade é no dia 20 mesmo de São Sebastião. A gente tem 2 missas, 8 da manhã e 19h30, com uma procissão às 18h30, caso não esteja chovendo. Existem mais de 350 paróquias com a intercessão de São Sebastião por todo o Brasil. Ele é invocado como grande protetor ou intercessor durante as pandemias. A importância é que nós celebramos um grande mártir, São Sebastião, ele é do século III, ele morre pela sua fidelidade a Jesus Cristo e desde então muito taumaturgo, muito invocado pelos cristãos contra a peste, a fome e a guerra, Grandes pestes romanas foram interrompidas milagrosamente, pela sua intercessão. No Rio de Janeiro, a gente tem um fato interessante, com a entrada dos franceses, houve uma guerra na Baía de Guanabara, exatamente no dia 20 de janeiro de 1567. E conta-se que um soldado romano aparece nessa batalha, e expulsa os franceses da Baía de Guanabara e os portugueses o colocaram como padroeiro do Rio de Janeiro. O dinheiro arrecadado com a venda de alimentos e brincadeiras durante todo o evento já tem uma finalidade. Nós estamos com muitas obras. A nossa torre, por exemplo, estava comprometida pelos cupins, todas as madeiras muito podres, A pintura lateral, muitas reformas, por exemplo, o salão paroquial, nós temos muita coisa para fazer. E depois aqui uma capela nossa também, que é a Capela do Divino, também entra em reformas a partir de fevereiro, então tem muita coisa aqui para fazer. Desde o século VII, em Roma, até os dias atuais, ele sempre foi invocado, as suas relíquias sempre foram expostas em momentos de grandes pestes, pandemias, Então, é muito importante a invocação de São Sebastião nesse momento. E um homem que morreu coerente com o que ensinou, com o que viveu, Então, nesse momento da incoerência da vida, celebrar um homem que morreu por causa da sua coerência é muito interessante também. Então, convido a todos a fazer parte da nossa festa, da nossa novena de São Sebastião. Muito bacana, fica aí o convite, E a Escola de Música Santa Cecília em Petrópolis está com oficinas gratuitas de diferentes instrumentos entre os dias 17 e 21 de janeiro.
A Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis, oferece vagas para oficinas gratuitas com 4 dias de atividades que começam em 17 de janeiro e vão até o dia 21. As turmas são para crianças a partir de 2 anos de idade, com musicalização infantil, para que os menores tenham o primeiro contato com a música, e adultos que desejam aprender a tocar algum instrumento. Serão oficinas de instrumentos, violão, piano, violão popular, violão clássico, outros instrumentos também. Teremos também a parte de teatro, de expressão corporal e canto. As turmas têm vagas limitadas para que a pessoa possa ter uma experiência muito interessante com o aprendizado da música. Qualquer pessoa pode participar das oficinas e não é necessário ter conhecimento prévio. Para as turmas de violão e canto, vão ser divididas 2 turmas, uma para crianças de até 12 anos e outra para maiores de 12 anos. A Escola de Música respeita todos os protocolos de segurança. Sendo assim, todos os alunos devem participar das aulas com o uso de máscara e os instrumentos não vão ser compartilhados. Cada aluno deve levar o seu próprio equipamento, com exceção para as oficinas de bateria e piano. E começou nesta semana a colônia de férias da Guarda Civil de Teresópolis, com duração de 5 dias e atendendo cerca de 20 crianças de 10 aos 12 anos de idade dos bairros Vale da Revolta e Coreia. O projeto tem o objetivo de promover entretenimento durante o período de recesso escolar. Os participantes foram contemplados através de sorteio e têm direito a lanche e transporte garantidos. Entre as atividades programadas para as crianças pelos agentes da Guarda Civil estão as visitas ao Horto Municipal, Centro de Triagem Animal e aos quartéis do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Fazem parte ainda da programação a prática de esportes e recreação na Praça Olímpica, tour turístico pela cidade, cinema e um passeio fora de Teresópolis. A colônia de férias da Guarda Civil Municipal tem duração de 5 dias e atende cerca de 20 crianças de 10 a 12 anos de idade dos bairros Vale da Revolta e Coreia. O projeto tem o objetivo de promover entretenimento durante o período de recesso escolar. Bacana. E apesar do carnaval de rua ter sido cancelado pelo governo do Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba estão confirmados. E a Escola Império de Petrópolis vai estar lá representando a cidade imperial. O governo do Rio de Janeiro cancelou o carnaval de rua devido ao aumento do número de casos de Covid e influenza. Mas as escolas de samba dos grupos de acesso especial vão desfilar. E a Império de Petrópolis é a representante da cidade pelo 2º ano consecutivo na capital do Rio de Janeiro. Essa escola, ela conseguiu uma façanha em 2020, de dezembro, desfilamos no Rio de Janeiro, na Intendente Magalhães, no grupo de avaliação, com muita dificuldade, com um grupo grande de amigos da cidade que apoiaram, que ajudaram. E a gente desceu, desfilamos, subimos para o outro grupo. Hoje estamos na série bronze, que estamos filiados na Superliga. De acordo com o mestre Ivo, presidente da escola de samba, serão necessários 15 ônibus completos para levar os foliões de Petrópolis para o Carnaval do Rio de Janeiro. A escola conta com muito samba, cor e animação para o Carnaval de 2022. Criamos esse enredo nosso, que é a majestade do samba e o reizinho de Madureira orgulhosamente apresentam, : num conto de areia, do bumbum baticumbrum pro curundum, quem tem padrinho não morre pagão. Então a gente vem contando a história dos nossos padrinhos que subiram a serra para padrinhar a gente. E aí, nesse caminhar do batismo, que a gente vai fazer um batismo na avenida, vamos fazer uma cerimônia na avenida, nossos filhos vai ser assim. E aí a gente começa a falar também dos nossos co-irmãos de batismo. Samba, salve o nosso pavilhão, rasga o chão a cada ano, nos braços da águia e do Império Serrano. E a programação da 2ª edição do Festival Acordes do Amanhã, músicas que abraçam, nas cidades de Areal e Paraíba do Sul, precisou de uma readequação e vai ser realizada 100% online, na modalidade de live streaming. A alteração na cidade de Paraíba do Sul segue uma determinação da Secretaria de Defesa Civil, que está em estado de alerta por conta da elevação do nível do rio Paraíba, que pode causar enchentes na cidade. Em Areal,
A Prefeitura determinou a suspensão de eventos de qualquer natureza como medida sanitária de combate à pandemia de Covid-19. Essa readequação atende às recomendações das autoridades competentes, garantindo assim segurança para o público e para os artistas. As novas datas das apresentações vão ser divulgadas em breve. Já as apresentações, gravações de videoclipes e intervenções no Rio de Janeiro, Petrópolis e São Gonçalo continuam previstas para acontecer de forma presencial nos dias 15, 21 e 22 de janeiro, respectivamente. O festival reitera seu compromisso de levar música, alegria e esperança às pessoas e reativar a economia criativa, setor fortemente prejudicado pelos efeitos negativos da pandemia. Então tá aí. Então agora vai ser realizado esse festival online. Bom para todo mundo, né? Principalmente agora em que a Covid-19 aí voltou, infelizmente, com força total. Vamos agradecer aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando, Elizabeth Ferreira, que está sempre com a gente, Bruno Ferreira Soares, Letícia, Tereza Burlê, o Eduardo Lossasso também. Muito obrigada pela audiência de vocês e a gente fica por aqui até amanhã com o nosso jornal. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.